Esse manual também ele ensina os anciãos a não aceitar desculpas e a seguir uma lista de verificações que o réu ele nunca viu. Agora eu pergunto a você, com toda a sinceridade, aonde que está a dignidade humana nisso aí? Imagina que você é chamado para comparecer para um tribunal. Você entra numa sala fechada, sem janelas. Diante de você tem 3 juízes. Você não pode levar um advogado, você não pode levar amigos para te apoiar, nem sequer pode gravar audiência. Mas o mais estranho acontece agora. Os juízes, eles abrem ali um livro e eles leem a sentença e eles te condenam. Quando você para ler o que está escrito naquele livro, para entender por que foi condenado, os juízes fecham o livro e eles dizem: Você não tem permissão para ver essas leis. Elas são apenas pra gente. parece o roteiro de um filme de terror ou uma ditadura autoritária, não é? Mas para milhões de testemunhas de Jeová ao redor do mundo, essa é a realidade das comissões judicativas ou comissões de anciãos, que é como dito hoje em dia. É um sistema de justiça onde o réu é julgado por um código de leis secreto e que ele não pode possuir. Ele não pode ler e também não pode questionar. Antes da gente mergulhar no conteúdo desse livro secreto e como que ele influencia as pessoas hoje em dia, quero falar com você que é ancião, com você que ainda serve fielmente na congregação. Eu sei que você acredita que esse arranjo é para manter a pureza da congregação. Eu não estou aqui para atacar a sua pessoa ou o seu desejo sincero de servir a Deus. Eu já tive aí do seu lado da mesa. E eu também estive como um réu em uma comissão de anciãos. Eu vou acabar falando aqui muito sobre anciãos que dão esse veredito. Mas entenda que eu não sou contra os anciãos e nenhum ancião em específico. O meu problema é com a organização que manipula a mente dos adeptos e força os anciãos a tomarem essas decisões, que às vezes nem eles mesmos querem tomar essa decisão. Eles tomam elas para que eles mesmos não sejam removidos dos seus cargos. O que nós fazemos aqui no Betelito Oficial é documentar a estrutura por trás desse sistema. O meu objetivo é trazer luz aonde existe segredo ainda, sempre com bondade, sempre com respeito. Se a verdade é realmente a verdade, ela não precisa de manual escondido. E o meu objetivo aqui no canal também não é fazer você ir para um outro lugar. Não, é fazer com que você saiba da verdade sobre essa organização e que você mesmo depois tenha a capacidade de saber aonde você quer ir. Eu não tenho nenhuma responsabilidade de te tirar e depois te colocar em outra religião. Nada disso. O meu trabalho aqui é fazer com que você se questione das coisas e você mesmo tome as suas decisões. Para que não fique tomando decisões com base em que outras pessoas estão falando para você, mas que sim, você consiga tomar essas decisões direto da sua consciência, sem precisar de manuais, sem precisar de publicações adicionais, mas sim o que a sua consciência está dizendo, depois que ela foi treinada com muito conhecimento. E hoje, com muita sinceridade, nós vamos revelar o que acontece nessas salas fechadas e por que o segredo é a maior arma de controle da consciência hoje em dia. Se você perguntar para qualquer testemunha de Jeová qual que é o único livro que guia a vida dela, a resposta dela vai dar sem hesitar é a Bíblia. E de fato, nas reuniões públicas é isso que se prega. Mas o que a grande maioria dos publicadores não sabe, ou prefere não ficar encarando, é que existe um segundo livro. O livro que não está na sua estante, ele não é oferecido no carrinho de testemunho, e você nunca vai encontrar ele lá no aplicativo JW Library, a menos que você tenha um login de ancião. Aí é outra história. Eu estou falando do livro Pastoreie um Rebanho de Deus, que ele é conhecido como a sigla SFL. Esse daí não é apenas um guia de sugestões, logo começando com isso. Ele é um verdadeiro código penal da organização. Ele contém instruções detalhadas sobre como que os anciãos eles devem conduzir os interrogatórios, quais perguntas íntimas que eles devem fazer e principalmente quais condutas que levam à expulsão imediata. Talvez você já tenha ouvido algum ancião dizer: Ah, mas irmão, esse livro, ele não tem nada de novo. Tudo que tá nele saiu na Sentinela ou nos livros que os publicadores têm acesso. se isso fosse verdade, pensa aqui comigo. Para que tanto segredo? Não precisaria dele, então, usaria só as publicações. Por que esse manual ele é protegido por senhas e por que um ancião ele pode chegar até ser removido se ele deixar esse livro cair nas mãos de um fiel? Imagine que você está doente, que você vai numa farmácia. O farmacêutico ele vai te entregar um remédio e ele diz que a fórmula é pública. Mas quando você olha o rótulo, parece que falta informações cruciais aí sobre a dosagem, os efeitos colaterais desse remédio. Aí você pergunta: mas eu posso ver então a bula completa? Aí ele responde: não.
A bula completa é só pra gente. Mas fica tranquilo, os ingredientes principais você já conhece. Você tomaria esse remédio? É claro que não, porque no livro Pastorei, o que importa não são apenas os ingredientes que aparecem nas revistas ali, aparecem mesmo, mas a dosagem, as instruções de aplicação, é só naquele livro que está. Nas publicações para o público, na organização, fala de amor, fala de misericórdia, só que no manual secreto, dá instruções frias de como classificar um pecado, como interrogar alguém para extrair confissões, como decidir se uma pessoa ela deve ser cortada do convívio familiar. E dizer que o livro não tem nada de novo é como dizer para uma bula de remédio é igual a propaganda da TV, por exemplo. A propaganda ela vai te vender a cura. A bula secreta é onde que estão os perigos, as regras que podem mudar o seu destino para sempre. Eu quero que você pense aqui comigo sobre o que a Bíblia ensina sobre justiça. O foco desse canal não é exegese nem hermenêutica bíblica, mas vamos nos focar só nesse assunto. No Israel antigo, quando alguém era julgado, onde que isso acontecia? Acontecia nos portões da cidade. Era um lugar público onde qualquer pessoa que passasse ali, ela podia parar, ver quem estava sendo julgado, ouvir o caso e garantir que os juízes eles estavam sendo honestos. A justiça de Deus, ela sempre foi feita à luz do dia, com transparência total. Agora, o mais interessante, sabe qual que é o único julgamento registrado na Bíblia que quebrou essa regra? O único que aconteceu na calada da noite, as portas fechadas, sem o povo por perto, sem o direito de uma testemunha de defesa, foi o julgamento de Jesus Cristo perante o Sinédrio naquela noite. As leis elas foram manipuladas em segredo para condenar um inocente, porque assim ficaria fácil de manipular a situação se não tivesse testemunhas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os anciãos eles te chamam para uma sala fechada, nos fundos do Salão do Reino, às vezes na sala B, e proíbem que você leve um amigo, que leve até um advogado, proíbem que você grave uma conversa, e consultam ali um manual secreto que você não pode ler, eles não estão seguindo os padrões do portão da cidade. Eles estão seguindo os padrões de Caifás. Eles criam um ambiente de isolamento onde a sua palavra ela não vale nada contra a interpretação de um manual que você sequer tem o direito de possuir. Se a verdade absoluta e as leis elas são divinas, por que elas precisam ser escondidas das ovelhas? Por que o pastor ele tem um mapa que a ovelha não pode ver? Se o livro Pastorei ele fosse apenas um manual administrativo, não tinha motivo para tanto segredo, não é verdade? Mas quando você abre as páginas digitais desse livro, ou até o livro físico que eles têm também, você entende o porquê desse mistério todo. Ele tem capítulos inteiros ali, dedicado para vasculhar a vida mais íntima e privada de cada fiel. O manual ele vai instruindo os anciãos a fazerem perguntas que nenhum estranho e muitas vezes nenhum médico teria o direito e até coragem de fazer também. Eles são orientados a buscar detalhes específicos de pecados sexuais, a questionar o que acontece entre quatro paredes no casamento e a medir o grau de arrependimento baseado nas reações emocionais que o manual descreve. Os homens muitas vezes não têm nenhuma formação em psicologia ou aconselhamento, eles estão sentados numa sala fechada, usando um guia secreto para decidir se a sua vida íntima está dentro dos padrões de um grupo de homens lá nos Estados Unidos. O controle total só acontece quando você acredita que esses homens eles têm direito divino de saber até o que você pensa e o que você faz no seu momento mais reservado. Esse livro Pastorei, ele define a apostasia de forma tão ampla que qualquer dúvida sincera, qualquer conversa com um parente desassociado pode ser enquadrado como um crime espiritual. Mas não se engane, porque hoje em dia esse livro já está sendo atualizado, estão tirando muitas coisas, porque esse livro também está caindo direto nos tribunais. E os juízes, eles estão querendo questionamentos sobre essas leis, sobre esses questionamentos que os próprios anciãos eles precisam ter nos interrogatórios. Então a organização, muito sábia que ela é diante da justiça, ela está removendo várias páginas. Muitas vezes eu posso até colocar algumas páginas aqui, assim como eu já coloquei aqui agora há pouco, mas provavelmente algumas dessas páginas daqui a alguns anos, se você ver esse vídeo, hoje ele está sendo gravado em 2026,
mas daqui a alguns anos já nem pode mais ter essas páginas, eles já removeram elas. Então a organização ela vai agindo conforme a dança da justiça. Se a justiça ela coloca a favor deles, eles permanecem. Se não, eles retiram isso. Mas eu te pergunto, mas e as leis que estão na Bíblia? Os princípios, eles mudam ou eles não mudam? Esse manual também, ele ensina os anciãos a não aceitar desculpas e a seguir uma lista de verificações que o réu, ele nunca viu. Agora eu pergunto a você, com toda a sinceridade, aonde que está a dignidade humana nisso aí? Jesus, ele nunca enviou seus discípulos para investigar a vida íntima das pessoas, criar dossiês secretos. A verdadeira pastoreagem protege a ovelha. Ela não invade a privacidade dela. Quando um sistema exige que você confesse seus segredos a homens armados com um manual escondido, isso não é cuidado espiritual. Isso é a maior forma de controle mental e violação da privacidade dos direitos humanos que existe. Você talvez esteja se perguntando: Ah, Marcelo, mas para que tanto segredo se o objetivo é ajudar o pecador? a resposta está numa instrução específica que esse mesmo livro dá aos anciãos. O manual ele ordena que, se o fiel pedir para ver o livro, tirar uma foto, uma página que cita, o ancião ele deve negar isso na hora. Eles são instruídos a dizer que o livro contém orientações confidenciais para o pastoreio. Mas pensa só comigo, se uma regra decide se você será expulso da sua família ou do seu círculo social, essa regra ela não é apenas uma orientação de pastoreio, ela é uma lei. E em qualquer lugar do mundo, uma lei que você não pode ler é uma lei injusta. É uma ditadura. O segredo ela não serve para proteger a sua espiritualidade. Serve para garantir que você nunca questione a base da decisão deles. Eles detêm a informação e a informação é a maior ferramenta de poder que existe. Agora eu queria fazer uma reflexão em que você sentisse o peso desse julgamento invisível. Se você está sendo investigado, ou se você sente que homens estão tentando controlar sua consciência através de perguntas invasivas, de manuais protegidos por senha, lembre-se sempre de uma coisa. Se uma organização ela precisa de um código penal oculto para manter a ordem, ela não está confiando no poder do amor ou no poder do Espírito Santo que essa organização mesmo prega. Ela está confiando no medo e na falta de informação. E o segredo é o solo onde o abuso da autoridade ela cresce a cada dia. Você não é obrigado a aceitar julgamento de homens que se escondem atrás de manuais protegidos por senha. A sua relação com o Criador ela é direta, ela é transparente. A sua dignidade não pode ser medida numa lista de verificação, por exemplo, escritas por homens de outro país. Então saia dessa sala escura mental e procura a luz da transparência. Porque a verdadeira paz, ela não nasce do medo ou do manual secreto, mas é da liberdade de você saber que você é amado por quem conhece o seu coração, sem precisar de dossiês e manuais de interrogatório. Se esse vídeo te ajudou a entender como que funciona a estrutura por trás dessas portas fechadas, dessa organização, deixa o seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso com respeito, com bondade, que foram negados pra gente por tanto tempo. Eu sou o Marcelo aqui do Betelito Oficial. A nossa missão é documentar a verdade e caminhar no rumo da liberdade real. E se você quiser continuar com as suas pesquisas, clica no vídeo que está aparecendo logo aqui na tela e continua aí os seus estudos. Porque, como você sabe, aqui nesse canal a gente preza a verdade documentada. Eu te vejo no próximo vídeo.